adormecido, apesar dele estar mostrando problemas, como eu mostrei para vocês no Ultrasound Monday, onde a gente só consegue verificar preço do ativo e o GUI, que é a unidade de gás de taxas dele, que está baixa ainda assim, né? Apesar dessa alta, o Ethereum é destaque entre os fundos de investimentos em cripto com 205 milhões em entrada. Parece ter um valor muito baixo, tendo visto que os árabes colocaram em ETFs lá 540 milhões, uma única empresa, mas nós temos que lembrar que o Ethereum tem um número menor de tokens, uma capitalização menor e pode ter uma simetria maior. Então, os produtos de investimento em criptomoedas, como ETFs, que são os fundos negociados em bolsa, por exemplo, registraram a sua quinta semana consecutiva de entradas, totalizando então 785 milhões na semana passada. O destaque da semana foi o Ethereum. Como eu mencionei, o Ethereum é a maior altcoin do mercado, obteve então 205 milhões, que é um valor interessante. Pode ser uma movimentação que eu já estou trazendo para vocês de baleia se movimentando. Quando eu peguei esse gráfico aqui para a gente trocar ideia e mostrar para vocês que nós tínhamos oportunidade, que o Ethereum estava fazendo um fundo frente ao BTC, aconteceu, tá? ETH BTC. Ele fez um fundo frente o BTC e empurrou para cima lá, subiu forte. Agora, na live de ontem, eu mostrei para vocês que isso aqui pode se tornar um canal. Eu desenhei isso aqui ontem. Falei, pessoal, vamos, ainda é muito cedo para a gente determinar onde um canal, mas como eu tenho uma região de bull market support band nessa região, eu vou esperar esse toque, esperar mais um candle, o segundo candle eu dou a entrada, vou colocar um stop abaixo, vou mudar minha posição para Ethereum, caso eu entenda que ele possa ter feito a reversão, isso aqui começa a acontecer. Já pensou, pessoal, se ele começa uma subida aqui frente ao BTC e volta para patamares históricos? O quanto que você pode aumentar de BTC segurando Ethereum? É justamente isso que nós vamos observar. Vou colocar até no 4 horas para vocês verem. O que, que eu estou querendo? Justamente essa região de toque. Um pavio mostrando para mim que essa região foi refutada no primeiro momento, no segundo, no terceiro. Fez uma recuperação, precisa passar acima do bull market support band e continuar essa trajetória de alta. Se esse movimento se estender, essas movimentações que nós estamos vendo de 785 milhões na semana passada está impactando. Esse é o maior altcoin do mercado, obteve então 205 milhões em entradas na semana passada e 575 milhões acumulados no ano. Dado importante para a gente seguir. De acordo com o relatório semanal da CoinShare publicado nesta segunda-feira, esses investimentos em produtos de Ethereum indicam então otimismo renovado dos investidores após a bem-sucedida atualização da Pector. Além disso, o relatório destacou a nomeação do novo co-diretor executivo Thomas Stansky, que mostra que para a gente o acumulado tá, de entradas aqui é importante a gente seguir dados on-chain, é um dos dados mais importantes. Estou tentando fechar uma parceria aí com uma empresa de dados on-chain, onde eu vou conseguir ter acesso a dados on-chains mais fluidos. Ou seja, vamos ter informações de ETF, ETF de Bitcoin, de Ethereum, novos ETFs, insights de movimentos de baleias. Isso vai trazer um potencial para gente. Para você que é inscrito, que acompanha o canal, fica ligado que vocês vão ter acesso a muito conteúdo diferenciado. E caso queira, também vão poder ter isso na mão de vocês, que eu entendo que a análise gráfica é um pilar, a dados on-chain é outro e notícias é outro. São três pilares que juntos podem potencializar assim, um capital e que andam de mão dada. Então, conforme apontou o relatório, as entradas semanais em todos os produtos de investimentos em criptos elevaram as entradas acumuladas do ano, que é o YTD, para 7,5 bilhões, superando então o pico anterior de 7,2 bilhões, um valor a mais, registrado no início de fevereiro. Além disso, houve uma repercussão total dos quase 7 bilhões de saídas registradas durante a correção de preço de fevereiro a março. O sentimento, então, dos investidores permaneceu dividido entre as regiões. Os Estados Unidos, Alemanha e Hong Kong, por exemplo, registraram entrada de 681 milhões. Isso mostra para a gente polos importantes: 86,3 milhões e 24,2 milhões. Quem que é o grande catalisador? Que isso nós já sabíamos, é os Estados Unidos. Hong Kong, em particular, registrou a sua maior entrada desde novembro de 2024. Vamos anotar porque entradas, apesar simples, podem impulsionar essa entrada maior por uma briga para acumular ETFs aí e entrada no Ethereum. O Bitcoin, como sempre, foi o ativo que mais atraiu investimento, captando 557 milhões que eu mencionei para vocês. Apesar do valor elevado, trata-se de uma queda em relação à semana anterior. Será que essa queda está se dando porque eles começam a migrar dinheiro do Bitcoin para o Ethereum? É um pensamento importante que nós temos que ter. Lembrando, pessoal, que a nossa meta é simples: 20 likes. Não mata você, ajuda o canal e se você der like no celular, apareceu o botão para hypar vídeo, hype o vídeo da gente. São conteúdos diários,
1h30 eu tô fazendo live para você, então durante toda a semana vamos estar junto aqui trazendo informação. Hoje sai vídeo para vocês analisando tokens, contratos, para que serve, potencial, análise gráfica, DeFi, se eu posso rentabilizar, como eu posso rentabilizar. Então esse conteúdo espero que agregue vocês, é um conteúdo do passado do canal, que está voltando com um quadro bem interessante analisando tokens. Todo vídeo que você vê escrito analisando tokens, clique que pode fazer sentido para você. Quem sabe não tem uma gema por ali. Lembrando que nada é conselho de investimento, tá bom? Então, além disso, os produtos de Bitcoin vendidos, então, a descoberto, registraram a quarta semana consecutiva de entradas. No fim, totalizaram, então, 5,8 milhões. Isso reflete, então, o posicionamento dos investidores em meio aos recentes ganhos de preço que nós vimos explodindo. Cada vez mais, o Bitcoin chega próximo ao seu rompimento. Deixei uma enquete para você. O pessoal está falando aqui, rompemos o topo? Sim, rompemos. Não, o rompimento foi falso. Até o momento, com base nos dados que nós temos, depende da forma que você analisa, tá? Se você usar as velas é uma coisa, se você usar os candles são outra. No momento, olhando o semanal, para mim nós estamos tendo um rompimento, tá bom? Porque eu expliquei, um rompimento com uma semana de consolidação. Acima dessa linha primeira aqui, que eu vou deixar ela como verde. Essa linha verde acima dos 104.533. Note que acima dela só temos pavis, tá? O preço está exatamente nessa região. Para mim, ele está fazendo uma consolidação. Enquanto isso, dados importantes me mostram que o bull market comportamento vai acontecer o cruzamento. Esse cruzamento pode ser importante. Num primeiro momento, precisa trazer uma quedinha no preço para acontecer esse cruzamento. Acredite que vai acontecer, tá? Um toque próximo ao bull market support band, uma região de suporte, uma correção leve no semanal para a gente continuar subindo. Muitos acreditam que o BTC vai buscar sua máxima em 133 mil dólares. Eu não acredito nesse primeiro momento. Acredito que nós podemos subir um pouquinho mais, 140, 150. Apesar que se a gente pegar um mensal, e como eu já mostrei para vocês, a gente sabe que isso aqui é um pivô de alta, né? Com apoio na região de 0,5 de FIBO, foi essa movimentação de retração do preço do ativo. Só deixa eu tirar essa linha aqui. É bem simples, tá, pessoal? Se isso acontecer, nós já temos pontos de extensão, pontos que o preço pode chegar. Olha só, regiões importantes, tá? Então a gente está falando de chegar até 128, 130 mil dólares. Linha azul acabou de cruzar. A linha que eu mostrei para vocês, estão vendo? Ó, acabou de acontecer. O que isso aqui traz? Uma possível reversão de tendência. Nós só tivemos uma reversão de tendência de linha azul passando para cima da linha laranja. Por que que é importante, pessoal, que eu canso de falar para vocês? Essa movimentação aqui, ó. Quando aconteceu essa movimentação, deixa eu puxar essa linha para vocês poderem entender o que está acontecendo. E quem assiste o canal toda a live está tendo o privilégio de entender essas movimentações. Quando cruzamos a linha azul para cima da linha laranja, nós estávamos na região de 16 mil dólares, pessoal, tá? 16 mil. Isso aqui trouxe a gente para uma aceleração até 27 mil. Logo depois fizemos a correção, linha azul cruzou de novo e foi para o último grande corrida. Chegamos aqui a 70 mil, o preço do RSI, o RSI continuou caindo, continuamos subindo. Por que que a gente subia aqui? Porque a tese que eu tenho para vocês, linha de 0,50 do RSI é uma região que mantém a nossa tendência de alta. Tocou em 50, 51, vocês podem ver aqui, retornamos fazendo a última grande alta. Qual que é a nossa barreira? Retornar à região 50. Retornando à região 50, o preço vai romper isso aqui, vai buscar os 128 mil. Vamos buscar o topo maior desse fim de ciclo. Acredito que nós vamos ter isso aqui, tá? Essa região aqui, se nós chegarmos perto novamente, tá? Não rejeitar a região 50, não tiver um cisne negro, nós vamos buscar valores maiores. Com isso, pessoal, o preço tende a explodir, tá? O que que a gente precisa entender? Análise gráfica simples, acima do bull market support band, o mensal, quem comprou BTC acima do bull market semanal não vendeu nada até o momento que nós não tivemos nenhum pivô de baixa, igual aconteceu aqui, rompendo para baixo dele, tá? Ficamos abaixo dele que voltou desde 28, você estaria comprado até os 100 mil, transformando 28 mil em 100 mil dólares, ou 28 mil reais em 100 mil reais. Então, para o próximo ciclo, eu acredito sim que nós vamos ter essa movimentação. No primeiro momento, seguimos acompanhando para ver se vai ter alguma reversão. São dados simples, tá? Práticos, que mostram para a gente o potencial de alta do BTC. Isso aqui é compra, com certeza, pessoal. Mantemos a posição comprada porque temos assimetria, tá? Aqui eu deixei para vocês aqui sobre a Amanda e ter rebaixado a classificação. Vou deixar para vocês porque vocês têm que entender isso.
Então, essa redução aqui, essas movimentações, a dívida dos Estados Unidos, aqui ó, usdebtclock.org, crescimento de tudo quanto é lado. Isso aqui não será pago tão facilmente, tá? Então, investidores reagem então à revisão da nota dos Estados Unidos pela Amanda. A gente viu que não foi uma reviravolta tão grande, mas eu preciso que vocês se mantenham antenados. Enquanto esse caos está instalado, Pessoal, eu acabei de liberar para vocês a aula passo a passo explicando como transformar boleto em Bitcoin todos os meses, não é isso mesmo? Um boleto como é esse aqui que eu tenho aqui na minha mesa, vai se transformar em Bitcoin e você vai maximizar seu investimento. Além disso, pessoal, tem uma gama de cursos para vocês, de aulas para vocês, transformando boleto, módulo Extra Finance, gestão de pool, Uniswap. Cada um desse aqui é um módulo, tá bom? Onde você vai aprender de verdade. Olha o quanto de aula que nós temos a trabalhar com DeFi. O que você está esperando? Vem para o nosso curso Universo DeFi 1.0 para aprender todas as táticas do nosso mundo das criptomoedas.